Gente, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Vocês gostaram tanto, né, do vídeo de Vênus em Touro. E eu queria entender um pouquinho o que esse aspecto, né, desses arquétipos estariam correlacionados ao inconsciente coletivo hoje. E bum, né? Eu consegui entender que essa energia dos astros acionou o código do búfalo, esse arquétipo autônomo que está remodelando o mundo. Então, o que isso nos está mostrando? Que o arquétipo acordou no inconsciente coletivo das pessoas. Essa Vênus em Touro explodiu Los Angeles, né? Hoje é dia 11/6, né, de junho de 2025, eu falo aqui do Japão, são 11 horas da manhã, enquanto ainda Los Angeles está queimando, o mito não espera a gente. Então, o que tem a ver esse arquétipo, astrologia e esse gatilho histórico, tá? Todos esses protestos, né, o que esses arquétipos, quais são os arquétipos que estão sendo mostrados aqui para gente? Olhe para todo esse caos em Los Angeles. Isso não é só um protesto. É o inconsciente coletivo que está batendo na porta da história e tem uma chave astral abrindo esse portal, que começou lá na sexta-feira, Vênus em Touro. Touro é o arquétipo do território sagrado, gente. E Vênus aqui é um pacto quebrado, porque ela representa isso, essas virtudes, esses contratos, essas coisas que estão relacionadas com toda essa simbologia de Vênus, não só para amor, gente, não é só isso. E juntos, o que acontece? É um gatilho cósmico que reacendeu o quê? Esse mito do búfalo. E hoje, vocês que são a raiz ancestral aqui, esse búfalo acordou com sede de revolução. Então, eu vou deixar depois na descrição o livro da qual eu me recordei, tentando entender até como eu estava me sentindo, como estava sendo trabalhado todas essas energias, porque estavam sendo refletidas em mim. Porque eu estou num local, gente, onde os gatilhos aqui também estão começando, que tem a ver com o meu sonho, vão começar a rebater na população aqui, que é o gatilho da bomba atômica. Porque nada mais, nada menos, né? O Japão se calou por causa da bomba. Então ele aceitou, manteve a resiliência, só que esse gatilho ainda está no interior deles. Mas esse não é assunto de hoje aqui. O que nós vamos falar? Esse pacto ancestral, né? Joseph Campbell, ele decifrou para os Osages o búfalo como que o búfalo era um irmão. Ele não era só um recurso. Então, no documentário Poder do Mito, Joseph Campbell explica isso muito bem. Então, matar para os índios ancestrais era um ritual sagrado, era uma vida que se doava para a vida renascer. Tem uma lenda muito bonita. Mas é que aí ficaria muito comprido aqui para eu falar da lenda. A gente pode até falar outro dia, se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários que eu trago essa lenda que o Joseph Campbell explica muito bem nesse documentário. Mas aí veio a sombra colonial, tá? E esse arquétipo ele virou um espólio. Então, o mesmo padrão está se repetindo agora. Ontem, os colonos caçavam bisões. Por quê? Por ouro e couro. Então, eles queriam todos aqueles búfalos, aqueles bisões, eles empurraram os índios para regiões desérticas, regiões frias, regiões que eles não tinham como se alimentar. Então, os que eles não mataram, eles acabaram morrendo por falta, né, de nutrição e de ter sido tirado o solo sagrado deles. E hoje? Então, ontem, vamos voltar, os colonos caçavam bisões por ouro e couro. Hoje, o ICE caça imigrantes por metas políticas. É o mesmo arquétipo do exterminador, tá? Então, vamos lá. Essa Vênus, né, em Touro, qual o gatilho cósmico aqui? Vênus em Touro não é só um momento romântico, como eu já falei, é um alerta ancestral. Touro é o búfalo em pé. E Vênus é a memória desses pactos violados. E neste mês, em junho de 2025, essa energia explodiu em Los Angeles, porque o arquétipo não aguentava mais ser calado. Então, olha o gatilho coletivo. Leis anti-imigração de Trump, nova quebra de pacto.
Polícia montada, é igual àquela cavalaria do século XXI, né? A polícia montada hoje é essa cavalaria do século XXI. O inconsciente coletivo identificou o quê? Que padrão aqui? É quando o padrão se repete. O que acontece? Quando padrões se repetem. Olha que vocês apliquem isso na vida de vocês. Quando o padrão se repete, o arquétipo autônomo, você não controla, se levanta. Então, o que é esse arquétipo autônomo? Como que ele está agindo? Qual é a sua ação? O arquétipo, gente, não é ideia, tá? É raiz, é força viva. Ele dorme até que um gatilho coletivo o acorde, tá? E em Los Angeles foi esse gatilho que aconteceu, gatilho político, leis desumanas. Então, a gente tem também o gatilho astrológico. Essa Vênus em Touro é um território sagrado sendo violado. E o gatilho geracional, que são netos, bisnetos, tataranetos de indígenas e imigrantes dizendo basta. Quando esses três gatilhos se encontram, o que acontece? Esse arquétipo autônomo acorda e toma conta do corpo coletivo. Por isso, jovens latinos viraram os búfalos humanos hoje, ocupando o quê? Estradas, encarando esses policiais, ecoando, sabe? Esse crazy horse é o DNA arquetípico agindo. Tá? E qual é o momento da virada aqui? Esses arquétipos autônomos, eles não são mágicos, gente, não é magia, é biologia. Tá no espiritual de cada um e eles seguem 3 leis. Então, essa lei do gatilho, feridas coletivas repetidas que ativam, né? Esses esse processo todo desse arquétipo, por exemplo, aqui como a violação dos territórios, a lei do corpo físico. Então, como que isso se manifesta? Se manifesta em ações físicas, ações yang, protestos, ocupações em formas de arte, desenhos, em falas. Lei da virada. Precisam do quê? Para que isso, né, movimente toda essa energia, precisa de uma massa crítica para poder virar o jogo. E Los Angeles teve 50 mil nas ruas, não sei se teve mais, mas estamos vivendo essa lei, essa terceira lei agora, dessas pessoas, dessa massa crítica começando a se movimentar. Então, Vênus em Touro deu um sinal astral. Foi o portal. O portal é a entrada, é a porta, é a passagem de um estado para outro. Então, esses protestos deram corpo. E a massa crítica, que são os pensamentos, as ideias, toda essa revolução atingiu o quê? O seu limiar. Resultado, né? É como se tivessem muitas pessoas ali que são, vamos dizer assim, quase a maioria desses policiais, desses agentes, desses combatentes, eles têm essa descendência também. Então, apesar deles estarem sendo movimentados, estarem agindo em nome de um governo, né, de quem, das ordens que eles devem obedecer, eles também vão ter esses gatilhos acionados dentro deles. Então, o arquétipo do exterminador ele está sendo substituído agora pelo tecelão de novos pactos. Como Campbell profetizou, o mito que salva é o que renasce do lixo do mundo falido. Então, esse mito é o agora. O inconsciente coletivo, ele não perde permissão, gente. Ele invade, ele derruba muros, ele escreve um novo mundo com o sangue daqueles que ousaram acordar esse búfalo interno adormecido. Então, a pergunta que fica aqui é hoje: você vai continuar assistindo ou você vai entrar nessa massa crítica coletiva de mudança, de acordar toda essa ancestralidade que foi massacrada, que foi humilhada, que foi extirpada, eximada por tanta colonização. Então, tudo isso
foi uma forma de narrativa que foi criada e que se tornou esse sonho. E esse sonho está desabando. Lembram daqueles brinquedos? Para quem tem mais de 50 anos, a geração, os meninos brincavam com aqueles índiozinhos que tinha aqueles Apache, não tinha aqueles Playmobil e aqueles comandantes, sei lá como é que falava, da cavalaria lá, que eram os heróis, e os índios sempre eram os bandidos, eles foram eximados. Vocês estão vendo agora a verdade vindo, todo esse movimento, tudo isso, para uma cidade, para um estado que 85% de sua população não tem essa origem, né, que eles falam dos brancos, né, entre aspas, que são europeus. A América, toda a América, né? Qual é o povo ancestral da América de cabo a rabo? São os índios. Nós, brasileiros, sabemos disso. Como todos os sul-americanos, como os norte-americanos também. Então, essa é a descendência. Esses eram os povos originários que cultivavam a terra. Então, essa raiz ancestral, ela está se mostrando de uma forma agora para quê? Para que se dê um basta nisso tudo, que a gente olhe para tudo que está acontecendo com outro olhar. Ah, eu não estou lá, não posso. Sim, mas a gente tem essa raiz dentro da gente. Eu tive muitos comentários de pessoas, né, no vídeo de Vênus e Touro falando, eu sou neta de índios. Então, gente, essa força ancestral, ela está voltando. Então, identifique quem é o exterminador na sua vida, tá? O que está movimentando essa força ancestral ligada à terra, né? Porque esse touro é aquele bisão que não foge, é um chifre enterrado no solo contra essa cavalaria, tá? É essa Vênus que reage a tudo isso, que grita que nada cresce, onde a vida é mercadoria, porque ela rege esses valores. E a reciprocidade, relação é reciprocidade. E esse touro aqui está defendendo o quê? O seu território sagrado. Então, aqui não é só um trânsito astral. Eu falei ali de uma colocação muito pessoal na minha vida para o coletivo. E hoje a gente está trazendo o quê? O que esse arquétipo mobilizou em quem tem essa raiz ancestral com a terra dentro de si. Então é um mapa de uma carne rebelde, tá? Esse touro como arquétipo do território sagrado, do corpo que não se rende. E essa Vênus que rege o quê? O que nós amamos. E também ela rege o quê? O que nos ameaça. Então, esse junho de 2025 é um marco na história. Essa conjunção está cravada lá no asfalto de Los Angeles como um facão ritualístico. Sabe aquela carta do tarô cigano, aquela faca, né? A foice? Então, essa Vênus está marcando isso, essa conjunção está mostrando isso para a gente, que é como se a gente tivesse que olhar para nós, para o nosso corpo, que o nosso corpo é nosso território. E esse rio subterrâneo, ele sempre volta, ou inunda as ruas, ou afoga um mito pessoal. Então, é uma força que tem que renascer, é um dharma, gente. E esse dharma, ele não é um destino, ele é um verbo, é uma ação. Entendeu? Esse bisão, esse touro que renasce, quando você para de ser caçador e vira um semeador de novos pactos, de um novo mundo. Então, a gente tem que fazer esse arquétipo brotar dentro da gente, isso renascer, tá? É como se a gente olhasse para a situação de um companheiro nosso, de um povo que está lá em cima, acima, como vocês estão no Brasil, um povo que está nas Américas, ou de qualquer um de nós espalhados pelo mundo, tá? É como se esse arquétipo também renascesse em cada coração, em cada canto desse planeta, porque está falando, está ressoando com os povos originários, os povos ancestrais, os povos que estavam aqui antes de toda essa confusão que é o mundo,
que a gente vive hoje, mas é através dessa confusão e desse caos que nós vamos trazer tudo isso à tona e vamos transformar esse mundo. E é com esse barulho da chuva aqui, em todo o vídeo, que eu encerro esse vídeo de hoje, agradecendo o carinho de todos, de todo mundo que veio para cá. Quem ainda não veio, está me conhecendo agora. Se você gostou, comente aqui, se inscreva no canal, compartilhe isso com outras pessoas. Aqui eu trago o quê? O que está por trás dos símbolos, o significado, as interpretações desses arquétipos, do inconsciente coletivo, dos sonhos, de tudo que a gente vive hoje no momento presente, é estar presente, é olhar os sinais, as sincronicidades que o universo e Gaia, a Mãe Terra, nos mostra diariamente, que na loucura do dia a dia a gente não consegue perceber. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, ative o sininho, que eu vou continuar, né, com o enredo que eu estava trabalhando, né, numa sequência essa semana, mas esse gatilho foi muito forte, ele mexeu com o meu coração, ele mexeu comigo também, e eu queria entender, e hoje eu acordei com esse insight, eu consegui olhar, através de olhando as notícias aqui, eu consegui ver, eu falei, é isso, foi acionado esse arquétipo, aí eu lembrei de quando eu estudei muito Campbell, né, quando eu estava fazendo após os vídeos, né, o livro, e aí surgiu dentro das minhas pesquisas esse livro, que é Enterre Meu Coração na Curva do Rio. E para quem gosta da leitura, é uma leitura que vai fazer a sua emoção, que conta a história real, que não foi contada por aí em outros livros, tá bom? De um grande pesquisador. Tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.